precisa estar voando, ele só precisa estar melhor do que os seus pares. Que no momento, se você for pensar, a gente tá, né? É uma Rússia de um lado, é a Turquia do outro, é a China do outro. É praticamente uma linha reta para baixo, né? Com alguns repiques momentâneos. Não para de sangrar a China. Mesmo em cenários que esses conflitos mundiais acabam afastando algumas economias uma da outra, a gente tá com eles, mas tá com eles, a gente tem uma posição bastante neutra. Essa indústria mais tradicional de Wall Street tá aderindo para essa onda de criptomoedas, isso deve ganhar atração. Pessoal, muito boa tarde. Novamente estamos aqui reunidos para mais um bate-papo de mercado e esse é o primeiro de 2024. Estamos aqui renovados. Pedroso foi para o Chile, conheceu o deserto do Atacama, tomou vinho lá e voltou com várias novidades para a gente. Eu acabei indo para o México, né? Enfim, já voltei há um tempo, mas estava esperando, né? Esse grande amigo aqui para nós retomarmos com o pé direito. E galera, já foram aí o quê? 19 dias no ano, enfim, quase aí 10 pregões a grosso modo e muita coisa pra gente falar mundo afora, né, Pedroso? E o que chama muita atenção, sendo bem honesto aqui, é a outperformance, né, dos Estados Unidos frente ao mundo nos últimos 15, 20 anos, né? E começo de 2024 não foi diferente. Enquanto a gente fala aqui, o S&P tá renovando a sua máxima histórica, superando os 4.820 pontos. A última vez que a gente viu o S&P, né, aqui a Bolsa Americana nesse patamar, a gente tava falando de começo de 2022. Aí foi água abaixo, recuperou em 23, e essa recuperação ganha força, né, em 24, mas a um tom um pouco mais ameno. Antes de eu passar para você, Pedroso, eu queria mostrar uma foto somente, né, que é a foto do rei do mercado atualmente, a nossa querida, nossa não, né, querida do mercado, Nvidia. Galera, ela é a nova Apple do mercado. Vocês conhecem aquele titã grego, Atlas, que segurava o mundo ali nas próprias costas? É a Nvidia essa semana. Dia que a Apple cai 2, a Nvidia sobe 3. E a Nasdaq segura ali no 0 a 0. É impressionante o que esse pessoal aqui, né, o que essa empresa tem conseguido aumentar o seu próprio lucro, as expectativas de lucro à frente e, de fato, tem se tornado a sexta maior empresa dos Estados Unidos e do mundo, atrás somente da Amazon. Fato curioso, Pedroso, falta somente 200 bilhões de dólares de market cap para a Nvidia superar o market cap da Amazon. Né? E aí ele vai atrás de quem? Hoje? Da Apple e da Microsoft. Microsoft que é a maior empresa do mundo atualmente, hein? Passou a Apple. Quanto que é a Nvidia vale hoje? 1.3. A Amazon tá em 1.5, Apple e Microsoft quase 3 tri. Né? Então, você tem ideia de quanto que vale essa de Aramco? Aramco 2.6, assim, tá quase ali perto de Apple e Microsoft. Não, teve um ano que ficou acima, né? Essa conta que você colocou de quem tá na frente, você considerou Saudi Aramco ou não? Eu acho que não, é só Estados Unidos. Ah, a Saudi Aramco é a única não americana, né? Sim, é a única que então tá a gente lá tá falando no da sétima maior empresa atualmente do mundo, a Nvidia, né? Exato. Poderia ir pro sexto lugar Exatamente. se passasse a Amazon. E Pedroso, enfim, queria saber um pouquinho de você, né? Brasil tem acompanhado esse movimento que a gente viu positivo lá fora, seguindo uma narrativa de pouso suave, corte de juros, economia pujante. Enfim, aquele same old que a gente acompanhou em novembro e dezembro de 23, perdão. Na verdade, não, né? A gente pegou período aí de ressaca depois do movimento forte de alta que teve lá de novembro para dezembro. Então, a Bolsa vem corrigindo aí nas últimas semanas. Antes até de falar do índice Bovespa aqui, primeiro eu trazendo aqui o Boletim Focus, só para travar essa foto aqui. A gente vai trazer essa foto no meio do caminho, lá no meio do ano, e depois de novo comparando com o que aconteceu de fato. Porque o mercado ultimamente errou bastante, né? O ano passado, principalmente, as perspectivas de inflação era muito para cima, foi muito menor do que o esperado, o PIB era para baixo, foi maior, dólar, então teve bastante diferença. Fica legal aqui mostrar. Expectativa hoje de inflação para esse ano aqui está em 3,87% para 2024. PIB, o mercado está projetando que cresce 1,59%. Tem banco falando talvez cresça mais. Nosso antigo ministro da Economia, o Joaquim Levy, que foi ministro lá na época da Dilma, hoje ele é o economista-chefe do Banco Bradesco. Ele acha que com a queda da Selic o PIB deve crescer lá perto dos 2%, mas tem casa também mais pessimista, então tem alguma divergência ali. E câmbio, que tem muita gente otimista, achando que o real pode se valorizar com um cenário de commodity ainda resiliente, com balança comercial super positiva, superavitária. Hoje o mercado aposta que câmbio, que o dólar fecha ali em 4,95. E por fim, Selic, finalizando o ano em 9%. A gente teria uma taxa de juros aí abaixo de 2 dígitos e já voltando ali para um patamar um pouquinho mais conservador, né? Um pouquinho mais positivo para a economia.
Então essa é a foto do Boletim Focus daqui uns 6... A cada Com certeza trimestre vai a gente tá errado, traz. né, Pedro? Se a gente se acho que é balizar legal. nessa aí até o fim do ano. Se bem que eu acho que alguns números aqui pode ser um pouco diferente, mas no geral eu tenho a impressão que esse ano vai ser relativamente próximo. Porque a minha opinião, a gente já parte dessa vez de um patamar tanto de inflação, as expectativas já estão mais ou menos num nível ok. É que naquele momento a gente tinha tantos estresses, né? A inflação tava tão lá em cima. Até pegando um gancho, eu acho que construir uma narrativa positiva para esse ano de 24 tá muito fácil, né? Enfim, juros vai cair no mundo inteiro, desinflação vai continuar, em tese não vai vir uma recessão, os lucros corporativos vão conseguir se expandir. A gente tem a questão da inteligência artificial, especialmente nos Estados Unidos, né? E olha que legal, pessoal, o fundador e CEO da NVIDIA, ele é taiwanês. E o que é taiwanês também? A maior empresa de semicondutores do mundo. Inclusive, a NVIDIA é a segunda maior cliente da Taiwan Semicondutores, né? A Apple é a maior. E essa semana divulgou, né? A Taiwan divulgou. Por isso que bateu o recorde histórico a Exato. NVIDIA e o ETF de semicondutores também, porque a Taiwan aumentou o seu guidance de receita e lucro e superou também, né? Referente ao último trimestre. E lógico que a Taiwan é o grande balizador do mercado, né? Porque a Taiwan, ela basicamente compra as máquinas da ASML, que é quem faz aquelas máquinas de litografia, faz a manufatura dos chips com uma mão de obra barata e, né, um processo tecnológico que permite uma margem gorda e um preço favorável para os seus clientes. Né? Aí ela vende, exporta para quem? Para Apple, para Nvidia, para Intel, para Samsung, para empresas chinesas, para o mundo inteiro. Né, Pedroso? As maiores companhias do mundo são clientes da Taiwan Semicondutores. Inclusive, a gente estava conversando agora com a nossa produção aqui, o querido PV, que é um homem bastante curioso, né? Ele escuta a gente falando aqui e ele, enfim, é um bate-bola bom. Um dia a gente até pode colocar ele aqui para trocar ideia com vocês. Mas, enfim, todo mundo deve ter visto que no dia 13, se eu não me engano, sábado passado, a gente viu o partido o Partido Democrático do Taiwan ganhar as eleições, né? Na verdade, era o vice-presidente, né, que virou o presidente atual, e é um partido pouco alinhado com os interesses chineses, né, que segue a autonomia do Taiwan frente à China, mais ligado com o Ocidente. E muito se fala, né, em uma eventual terceira guerra mundial, com o Cisne Negro sendo uma invasão da China no Taiwan, para garantir, né, que é um espaço territorial deles. E, Pedroso, eu acho isso muito difícil acontecer, era o que a gente estava falando, porque o Taiwan ele fez o que a gente chama de Silicon Shield. Né? O Taiwan, na década de 80, fundou a Taiwan Semicondutores. Por quê? Porque eles olharam que está numa ilha, a gente não tem petróleo, a gente não tem minério, o mundo, ele caguenda pra gente, desculpa a palavra, mas o cara que teve um insight viu isso, falou como é que a gente pode agregar valor pro mundo, né? E aí ele viu que o custo de manufatura de chips, naquela época eram muito menos tecnológicos e avançados, nos Estados Unidos eram muito altos. Isso afetava muito as margens das empresas de tecnologia que estavam começando a nascer naquela época, né? Chip é pra quê? Pra uma geladeira, pra um carro, pra um iPhone, pra um computador, é tudo, né? Enfim, é o que empodera um dispositivo eletrônico. Você precisa de um chip para fazer isso. Então, a matéria-prima, igual o petróleo, em tese, né, se a gente compara a commodity. E aí, ele fundou, né, a Taiwan Semicondutores em 1987. E a Taiwan Semicondutores é uma das maiores empresas do mundo hoje em dia, 500 bilhões de dólares de market cap, e ela que fornece os chips, né, essa matéria-prima para o mundo inteiro, tanto para a China como para o Ocidente. Então, se a China invade o Taiwan, é um tiro no próprio pé deles, porque eles ficam sem chip, do lado ali, né, um estreito que separa, então uma posição geográfica muito detrimental também para a saúde econômica chinesa. E tem os Estados Unidos do outro lado que tem interesse em defender o Taiwan. Então até, né, ter os Estados Unidos ali por trás também faz a China pensar duas vezes. Então eles fizeram uma sacada genial. Acho que foi talvez uma das estratégias aí para apaziguar, né, um movimento de estresse geopolítico mais sensacional do século passado, que ganhou muita força nos últimos 15 anos, né? Não dá para negar. E esse é um dos principais possíveis cisnes negros para esse ano, né? Quando você fala com quem acompanha o mercado, esse sempre é citado como um possível grande risco para a economia mundial. Até saiu um estudo da Bloomberg que fala que se tem a invasão, é um impacto de 10 trilhões de dólares no PIB mundial. O PIB mundial é um PIB de 96 trilhões de dólares, então 10%. A economia do mundo cai 10%. É muita coisa. E eles fizeram um negócio, a economia chinesa cai 25%. Tipo, a China é um dos mais impactados. Então é uma missão suicida, em tese. Eu trouxe aqui até um material, a gente já vai falar bem de China aqui. Mas aí voltando para o Brasil, Ibov caindo aí no ano, vocês podem ver o gráfico, né? A gente já tá com uma queda aí.
Uma correção que, na minha opinião, por enquanto é natural, dado o movimento de alta. Acho que tem um pouco de ressaca aqui, né, do mercado A rave foi boa, né? reajustando, mas você vê que isso ainda não impactou em outros ativos de forma tão relevante. Então, a gente não viu uma alta tão forte da curva de juros, eu vou colocar aqui também. A gente não viu uma alta tão forte do dólar. Então, acho que é a ressaca mesmo. Por enquanto, não tem nenhuma justificativa adicional. Não mudou muita coisa do que a gente tem aqui de Eu notícia acho que do dá pra Brasil. resumir que o mundo tá de ressaca, mas os Estados Unidos continuam outperformando por causa do É, AI, inteligência artificial. E quem lidera o mercado desse ano são chips, porque é isso aí, a matéria-prima de AI é semicondutor. eu diria que o Brasil talvez tenha um impacto ali da China. A gente teve alguns dados esses dias, eu vou comentar aqui, que traz impacto para quem é tão dependente dela, né, como os países exportadores de commodities. E aí, para o ano passado, né, quem que puxou a bolsa? O gringo de novo. A gente ainda não tá vendo fluxo local entrando, e aí eu te mostro aqui, né, esse ano até agora o fluxo estrangeiro está negativo, então acho que aqui tá o grande motivo. Ainda não tem um fluxo relevante em entrada de investidor local. Na minha opinião, isso vai vir quando a taxa de juros estiver mais baixa. A gente ainda tem, principalmente em títulos indexados, taxas muito altas, muito atrativas. Então, o investidor ainda está preterindo escolher títulos indexados, a inflação, que ainda você consegue pegar umas taxas muito boas, do que alocar em renda variável, que você traz mais risco. Eu até trouxe aqui, né, o ano passado, esse gráfico que eu mostrei primeiro, ele mostra 76 bilhões, considerando emissão primária, mais mercado secundário. Só no mercado secundário, o ano passado, os estrangeiros entraram com 45 bilhões na B3. Menor do que 2022, que foi 100 bilhões, mas ainda assim um número razoável, e a gente ainda deve ver um ano positivo para o Brasil. E por quê, né? Eu trouxe aqui um materialzinho que soltou lá da WHG, que é uma gestora, que é parceiro nosso aí, que a gente gosta bastante da análise deles, e mostra ali mais ou menos porque o Brasil hoje é visto como um país bem posicionado estrategicamente. Basicamente, a gente ainda tem um saldo comercial, não só com a China, mas com o mundo super positivo. A gente tá exportando, tá tendo uma balança superávit, então tá entrando mais dólar no Brasil do que sai. Isso é bem positivo para a balança comercial brasileira. A gente está vendo muitas empresas buscando o Brasil como alternativa de investimento. E aqui interessante é que o Brasil não precisa estar voando, ele só precisa estar melhor do que os seus pares. Que no momento, se você for pensar, a gente tá, né? É uma Rússia de um lado, é a Turquia do outro, é a China do outro. Talvez você tenha alguns caras ali que estão bem, como é a Índia, mas também com valuation já lá em cima. A Índia negocia praticamente a preço-lucro de S&P. Exato. Então, assim, você tem alguns potenciais concorrentes olhando em países emergentes, só que já estão mais caro. O México também está negociando um valuation mais esticado. E o Brasil, nesse meio termo, tá barato, você ainda tem ali algumas condições positivas na economia local. Eu acho até legal você falar disso, Pedro, que a gente viu essa semana o Fórum Econômico Mundial em Davos, né? Eu acho que o grande superstar ali, o popstar, foi o Javier Milei. Exato. O presidente da Argentina, que fez um discurso ali fenomenal, falando de mercado, setor privado, empreendedorismo, falando para os empreendedores não se apavorarem com o governo, para serem corajosos, enfrentarem. Enfim, a gente sabe que ele quer enxugar a máquina pública, né? E o Elon Musk, você tá com esse meme aí, não? Eu não tenho ele aqui. Vamos subir pra galera, que eu acho que quem acompanha a gente aqui talvez não tenha pego isso, que é no Twitter. Elon Musk colocou um meme engraçado e, enfim, saudando muito o Javier Milei, né? Eu acho que se qualquer CEO ou fundador de uma companhia fizesse isso, ou o cara ia tomar uma dura ali do conselho, ou ia ser demitido. Mas com o Musk é bacana, né? Eu acho até legal isso, que tira essa coisa mais tradicional. O Musk, literalmente, ele cool, é fora né? da caixa. Cool, se qualquer um fizer isso, seria... Né? Eu acho engraçado. Mas eu acho que ele foi o popstar. E por que eu tô falando isso? Porque saiu um relatório do BOF essa semana, do Bank of America, falando que a Argentina deve ter um superávit primário esse ano de 1% do PIB. Enquanto o Brasil tem um déficit ali projetado de 0,8% a 1%, né? Exatamente, Pedroso. Então, né, vamos ver até que ponto isso vai ser honrado. A gente sabe que ele já enxugou ministérios, tá fazendo medidas fiscais draconianas, né? Enfim, reduzindo muito custo. E, lógico, a economia vai entrar numa recessão a curto prazo, mas talvez seja o necessário, não sei. Bom, voltando aqui em Brasil, né, outro motivo, o Brasil tá bem exposto, né, eu já comentei aqui que ele tá bem posicionado e isso tá se refletindo em investimentos, né, esses últimos dias vocês devem ter visto a BYD, a Shen, a State Grid, falando que vai fazer investimentos no Brasil. O Brasil, ele deve se tornar o quinto maior exportador de petróleo do mundo até o final da década, né? A gente tem um aumento de produção ali contratado. Isso mais um motivo que é positivo para a balança comercial brasileira.
E o Brasil é um dos poucos países neutros que consegue trabalhar tanto com China, Estados Unidos e até com países que ninguém está trabalhando, né? O mundo ocidental, pelo menos, está trabalhando muito menos que a Rússia, né? A gente, até pouco tempo atrás, estava exportando muito diesel da Rússia, então o Brasil consegue se beneficiar exatamente por ter essa posição neutra, mesmo em cenários que esses conflitos mundiais acabam afastando algumas economias uma da outra. A gente está com eles, mas está com eles, a gente tem uma posição bastante neutra. Assim, do ponto de vista de Brasil, acho que essa correção recente não é algo que muda a nossa ideia de que esse ano tende a ser positivo para o Brasil por conta do movimento de queda de juros, por conta de um cenário benigno olhando do ponto de vista externo. Eu tendo então, a concordar. A correção natural. mais Lógico que isso é uma história que a gente vai ter que ir olhando ao longo do tempo, né? A gente sabe que o Brasil muda rápido, mas hoje é uma visão que a gente tem construtiva do cenário local. Tá caindo o que esse na bolsa? 3, 4%? Acho que quase 5, 4 para 5, isso. Então, galera... Hoje tá subindo um pouquinho, talvez um pouco menos. Eu tendo a concordar com você, pelo menos, né, com as informações que a gente tem hoje, essa queda parece mais uma oportunidade do que pegar uma faca caindo, né? Exato. E você ainda tem muito ativo negociando nível de preço interessante. O Pedro tá mostrando várias empresas que, pô, tem mais caixa do que valor de mercado, né? E caixa líquido, né? Descontando a dívida da empresa, né? Então é uma coisa impressionante, realmente, como o nosso querido Brasil é esquecido e deixado de lado, né? Até que o fundamento uma hora fala mais alto e daqui 2, 3 anos a gente olha pra trás e fala, opa, isso aí claramente era uma oportunidade. O problema é que a gente tem aquele nosso complexo de vira-lata, né? Quando as coisas estão indo bem, alguém vem e fala, volta aqui que não pode vir da Suíça. Normalmente esse alguém são os nossos queridos políticos, né? Volta aqui, o Congresso faz alguma besteira, gasta mais. Mas olhando hoje, a gente não é que a gente vai virar uma Suíça, mas é que a gente tá saindo de um patamar muito ruim. Esse é o ponto. Os níveis de preço estão muito descontados, você olha as empresas estão com um valuation muito largado, principalmente se forem empresas menores, que às vezes estão mais esquecidas ainda, enquanto você tem um cenário mais positivo, com queda de juros, as coisas começando a andar. Se ninguém estragar a festa lá fora, ver Estados Unidos com uma hipercrise, uma guerra de China com Taiwan, tende a ser um ano positivo para local. Eu acho que tem tudo para o Brasil ir bem. Eu acho que lá fora, Pedroso, para a Bolsa, enfim... É difícil, né, hoje, com todas as informações que a gente tem, os dados que a gente viu, né, um ciclo de afrouxamento monetário talvez acontecendo no final do ano. Minha visão, o mercado é mais otimista com isso, coloca ali antes do final do primeiro semestre, né. Acho que, enfim, o case hoje também é que a Bolsa Americana tem espaço para subir, mas não da mesma forma que subiu ano passado, né. A gente vê um preço-alvo dos analistas lá fora na casa de 5.200 pontos. Mas a questão fica, né, hoje a gente está em 4.800. Se vai para 5.200, pô, não é uma alta também tão expressiva para talvez um nível de vol, né, que a gente pode ter ao longo do ano bem agudo. Então, ter uma renda fixa ali, eventualmente pagando 6, 7, né, um crédito privado bacana em dólar, ainda pode ser um caminho interessante para seguir esse ano em termos de alocação. Mas o que eu queria comentar, que eu acho importantíssimo, é o movimento que a gente tem visto na China ao longo dos últimos 2 anos, né? Galera, puxem aí, vocês que têm computador celular, um gráfico do Hang Seng, né? Que é o índice de Hong Kong, cuja todas as empresas de tecnologia chinesas, né, Alibaba sendo a principal, Tencent também, que é de gaming, essas empresas estão listadas nesse índice. É praticamente uma linha reta para baixo, né, com alguns repiques momentâneos. Não para de sangrar a China. A gente vê uma queda, se não me engano, da Alibaba, Pedroso, nos últimos 3 anos de 80%, uma coisa bem gritante, né? E por que isso? É uma crise de confiança, não tem investimento estrangeiro entrando no país, eles estão com uma imagem demográfica também ruim, né? Mais morte do que pessoa nascendo. Primeiro, sobre o PIB chinês, né? Essa semana saiu o PIB, foi 5,2% de alta no ano passado, foi um pouquinho abaixo do que a expectativa do mercado, que era 5,3%, foi acima do que era prometido ali pelo Partido Comunista Chinês. O PIB chinês atingiu 17,7 trilhões, mas a China está saindo do bônus demográfico e continua sendo um país relativamente pobre, né? Ele é mais rico do que a gente quando a gente compara PIB per capita, mas é muita gente para você dividir todo aquele PIB. Então a China ainda é um país pobre e hoje, quando a gente olha a quantidade de pessoas, ela dificilmente conseguiria chegar lá a níveis que é um país desenvolvido com relação à renda, dado que ela tende agora a entrar num processo, numa questão demográfica contrária. Essa é a armadilha dos países desenvolvidos, né, que eles se enfiam. Aí, o ano passado, a China ela teve uma queda de 2 milhões de pessoas na sua população.
Foi o segundo ano consecutivo que teve queda, né, na população chinesa. Isso não acontecia há décadas na população chinesa. E agora começou a ter mais mortes lá na última vez que China. aconteceu, antes de 2022, Pedroso, foi em 1960, ali Que no governo Mao provavelmente Tse-tung. isso foi o Quando o grande... pessoal passava fome, Passava né? fome, exato. E agora a gente tem mais mortes do que nascimentos na China, mais óbitos do que nascimento. E essa é uma tendência que vai permanecer ao longo dos próximos anos. Eu trouxe alguns gráficos que mostram isso. Dentro das mulheres de 15 a 49 anos, né, que tá ali no período fértil, a taxa de natalidade da China já é muito baixa, um pouco acima de 1%. Desculpa, de 1% não, de uma criança, né, de uma criança por mulher. Ou seja, eles já não repõem mais a quantidade de adultos, tecnicamente, né, se é um casal precisa ter 2 filhos. Tem cenário pior na Ásia, tá? A Coreia do Sul, hoje a taxa de natalidade dela é de 0,78 por mulher. Isso ainda na Ásia é uma questão pior, né? A gente já vê isso acontecendo no Japão, tem uma questão cultural lá, então o mercado ele tá começando a colocar mais peso nisso hoje. É algo que vai acontecer ao longo do tempo, não vai ser da noite pro dia que a população chinesa vai declinar de forma tão relevante. Nos últimos dias, eu vi bastante matéria falando sobre isso, então eu decidi trazer, né? Eu tive até cliente perguntando o que vai ser do futuro. Assim, é uma coisa para médio e longo prazo, eu não acho que isso traz um impacto tão grande para a economia chinesa no curto prazo, mas vai ser uma discussão cada vez mais constante sobre a China. Hoje, tem algumas expectativas para onde vai a população chinesa, né? Hoje a expectativa mais, acho que o mercado mais olha, né, que as pessoas mais se falam é que a população chinesa até 2100 vai chegar a quase 800 milhões de habitantes, 700 para 800. A gente fala que hoje a China tem o quê? 1 bilhão e 400 e alguma coisa. Então a gente está falando aí de uma queda relevante. Mas essa semana saiu, por exemplo, uma matéria que saiu até no Brasil Journal falando também sobre esse estudo, falando que a população chinesa pode chegar a 500 milhões de habitantes até 2100, se a queda na taxa de natalidade se manter. Se acontecer isso, no ritmo que os Estados Unidos hoje cresce a população, os Estados Unidos até 2100 vai ter mais pessoas do que a China. Então você vê como as coisas mudam rápido, né? Porque se você for pensar, 2100 a gente tá falando de um prazo tão longo assim, né? 80 anos. 80 anos para a população chinesa, nesse estudo específico, cair para quase 1/3 do que é hoje. É algo muito relevante. E até, Pedroso, acho que todo mundo sabe, né, que a China, cara, é um partido comunista, autoritário no poder. Inclusive hoje, a gente tá gravando na sexta-feira, eles baniram a maior corretora chinesa, varejão mesmo, a XP, né, chinesa, digamos assim, de oferecer para os clientes venda descoberta, né? Então ninguém mais pode shortear ações através dessa corretora na China. E passa uma desconfiança institucional grande, né? Não é à toa também o que tem acontecido com o setor imobiliário e com o setor de ações, né, equity lá. A gente nunca viu na história tanto fundo chinês fechar, né? Enfim, é uma sangria, né? Não parece ter um fundo do poço. E aí eu te pergunto, Pedroso, a gente olha, fala com o pessoal, China não dá pra investir, China é aquele negócio autoritário. E aí você pega uma Alibaba, né, que inclusive daqui a pouco a gente comenta a respeito, e olha, vê 7 vezes lucro, vê, o que tem em caixa é quase o valor de mercado da empresa, né, enfim, tá crescendo, tem fluxo de caixa livre, tem, né, receita segmentada em diferentes setores. O que eu fico pensando às vezes, Pedroso, é aquele negócio, né? Será que essa narrativa não muda uma hora? Então, esse é o grande ponto. A gente já comentou, acho que disso no ano passado, né? O quão exagerado o mercado tá com relação à China. Quanto que a mídia, no geral, influencia com relação às informações. Que a gente tem, se você for pensar, nível de informação muito ocidentalizado também, né? Mas a China também, ao mesmo tempo, aprendendo que ela não vive sozinha no mundo, né? As decisões tomadas lá dentro têm um impacto para eles mesmos. Eles acho que estão aprendendo isso da pior forma. A bolsa chinesa, ela diz muito isso. Então, no fim do dia, eu, de fato, tenho a impressão que sim, que a China tá muito barata, mas o mercado, por enquanto, não comprou essa ideia. Vamos ver até quando, mas o mercado muda a chavinha muito rápido, né? Muda muito rápido, da noite pro dia. O mercado tá punindo. Tá long China agora, é uma tese 100% contrária. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E olha outro gráfico aqui, Pedroso. Esses dois indicadores a gente nem pode comparar, só pra mostrar o grau de desconto que a China tem em frente aos Estados Unidos. O preço sobre valor patrimonial, né, price to book,
da Bolsa de Hong Kong é 7 vezes, né? Desculpa, o preço sobre lucro da Bolsa de Hong Kong é 7 vezes, tá? E o preço sobre valor patrimonial, price to book, da Bolsa Nasdaq é 8 vezes, né? Então, o preço sobre lucro da Bolsa de Hong Kong é mais descontado do que o price to book da Bolsa Nasdaq, né, de tecnologia americana. E a gente nem pode comparar esses dois indicadores, né? Geralmente o price to book é 1, 2 vezes ali, né? 3 vezes, dependendo. Nasdaq é 8. E o preço sobre lucro geralmente é 15, 20 vezes, né? Hang Seng é 7. Né? Setor de tecnologia. Sim. Olhando. Engraçado isso. E Hong Kong, se você for pensar, ainda é outra coisa, né? A gente nem tá falando de China, né? Porque Hong Kong é uma ilha autônoma e tal. Mas interessante. Agora, os últimos 2 dados de China aqui, né? A China, ela tá exportando deflação para o mundo. A China veio com os últimos dados, subiu aqui um gráfico. Tanto o PPI, que é preço ao produtor, preço ao consumidor, estão em deflação, tão negativo. E lembrando que a China ainda é uma das grandes fábricas do mundo, né? Muita coisa que se consome muito feito lá. E os dados do setor imobiliário que estão muito fracos, que é muito relevante para a economia chinesa. Agora, o ano passado, o preço dos imóveis tiver na maior queda desde 2015. Então, a gente está vendo um cenário bem complicado, frágil para a economia. Então, eu acho que, do ponto de vista de justificar porque tá tão ruim as coisas lá hoje, é porque o mercado não tá olhando só toda essa questão do futuro. O mercado tá olhando o que tá acontecendo hoje. Hoje, as condições da China realmente não estão boas. E ainda tem toda aquela desconfiança sobre se os dados que passados são de fato os dados reais, né? O quanto o governo comunista chinês não está escondendo ou não as coisas. Então acho que tem tudo isso para justificar o nível de preço atual, mas mesmo assim acho que já tem muita coisa no preço. Tem a impressão que China tá barata. Pedroso, e lá fora? Excelente. Só para finalizar aqui, um outro evento importante que aconteceu na semana passada foi o lançamento de 11 ETFs, né, do Bitcoin Spot. Lembrando que a gente já tinha ETF de futuro de Bitcoin, que veio ali, se não me engano, em 2019. Os futuros do Bitcoin já são listados na Bolsa de Chicago, né? Mas finalmente veio um ETF que acompanhou o preço spot da criptomoeda e foi aquele típico movimento, né? Buy the rumor, sell the news. A gente viu uma ascensão grande no preço do Bitcoin na especulação da aprovação. Uma vez aprovado, a moeda acabou caindo 10%, 12%, né? No período aí de 7 dias, tá? E que eu acho importante mostrar, olha esse gráfico, pessoal, que eu tô colocando aqui. Em 2018 veio os futuros de Bitcoin. Né, teve o mesmo movimento, né, de alta, quando lançou, caiu. Aí veio opções de Bitcoin na Bolsa de Chicago em 2020, mesma coisa, especulação, né, até ser aprovado, depois caiu. O IPO da Coinbase, que é um momento histórico para a indústria de criptomoedas, né, a primeira corretora listada do mundo, né, americana, auditada, etc. Também uma baita especulação com uma queda depois, né. E não sei se esse movimento de queda ele tem mais caminho aí para seguir, né, mas me parece, com base, né, nesses outros eventos, algo bastante provável a gente buscar uns 30 mil pontos, né? Difícil dar opinião, mas essa seria a minha opinião própria. Eu gosto da tese, em ter 5%, 2% da carteira que seja, acho que não machuca, pelo menos nos últimos 15 anos desde que lançou, só ajudou a dar rentabilidade com uma certa descorrelação, né? Não perfeita, mas enfim, uma certa descorrelação. Então pode ter uma oportunidade aí de compra talvez bacana, olhando um pouco à frente. Agora tá 40 mil pontos, bateu 49, enfim, me parece ainda um pouquinho esticado. Só observando, né, o movimento de venda que a gente viu após eventos icônicos desde 2018, tá? E por fim, Pedroso... Que foto é essa daqui do carro 6040 mais Bitcoin? E que eu queria mostrar, enfim, olha que loucura, né? Essa onda de ETFs de Bitcoin, gestores como BlackRock, Franklin Templeton, VanEck, enfim, as maiores gestoras do mundo, fizeram o ETF de Bitcoin. E essa Franklin Templeton, que administra 1,5 tri de dólar, uma das maiores, ela começou a colocar meme na sua conta do Twitter e colocou aquele olho com laser, sabe? Que a galera de cripto gosta. E, cara, eu só mostra como eu acho que o institucional, né, essa indústria mais tradicional de Wall Street, tá aderindo para essa onda de criptomoedas. Isso deve ganhar atração. Né, uma observação bem qualitativa, né? Mas o cara que, 1,5 tri, tem 50 anos de história, aquela coisa de segurança e tudo mais, bota uma foto 6040, que é o portfólio clássico americano, mais Bitcoin, né? Com o carro desviando ali para a entrada do Bitcoin. Enfim, lógico que estão querendo aderir ao quê, Pedroso? Isso aqui é fazer dinheiro. Os boomers, que são os maiores clientes deles, estão ficando velhos. A riqueza agora vai se concentrar em quê? Nos millennials.
que é nós no final do dia, né? A galera que tem 30, 40 anos, o boomer já tem 50, 60, vão aposentar daqui a pouco. Então, o pessoal tem que começar a se mexer para aderir, né, a esse novo público e, né, aderiram a essa nova onda, né, de criptomoedas com bastante força. Legal. Né, só trazendo aqui que eu falei, caraca, esse pessoal assim tá tão, né, enfim, dentro ali do linguajar, olho de laser, colocando meme, que coisa um pouco maluca, né? Mas, enfim, é evolução natural. E aí eu só queria comentar a última coisa, que a gente nem falou dos dados essa semana, né? Mas acho que a gente tá dando um geralzão do que aconteceu, que fazia bastante tempo que a gente não gravava. Pessoal, eu acho legal, eu só queria mostrar para vocês os cenários que a XP trabalha, né? O Comitê de Alocação Global deles para 2024. Isso falando dos Estados Unidos e mundo, tá? Ex-Brasil, digamos assim. O mercado inteiro está atribuindo uma probabilidade muito alta, né? Do Goldilocks, que é o caixinhos dourados. Inflação para baixo, atividade econômica para cima, né? O que a gente tem visto acontecer nos últimos meses. Né? Não é à toa o rally, a rave de novembro e dezembro. A XP, através do GAAC, eles colocam uma probabilidade menor nesse cenário de caixinhos dourados, né? 50%. O mercado falaria em 75%, 80%, né? Pelo menos o que a gente vê de precificação atual é bem otimista. E dentro desse cenário ideal, acho que é legal destrinchar que tem aquele cenário perfeito com crescimento, né? A economia americana ela acaba crescendo, enfim, a gente vê uma atividade pujante, e tem aquele cenário, né, mais amênico, né, onde a gente vê eventualmente uma inflação menos, né, agressiva, uma desinflação menos agressiva, perdão, e um crescimento um pouco mais baixo. E isso implicaria o quê? Talvez 3 cortes de juros esse ano, não 6, o mercado coloca 6 na conta, é bastante coisa, né? Eu acho que vai estar errado igual esteve no passado várias vezes. A gente já falou aqui algumas vezes sobre isso. Mas eles colocam aqui 45% de probabilidade, isso é XP, que a inflação ela vai estar rígida esse ano, né? E talvez os bancos centrais não cortem juros. E também, talvez, né, 15%, que a inflação acaba subindo esse ano. E a gente até pode ver um novo aumento, acho bem pessimista isso, né? Tem que fazer um modelo de distribuição ali. Não é um cenário pra gente não estar de olho, mas por que eu digo isso, né? Isso surpreenderia todo mundo, uma inflação voltando, e eu acho que agora o que tem de risco aí é o Mar Vermelho, os ataques dos Houthis, aumento de custo de frete, enfim, tem que desviar pelo Cabo da Boa Esperança, que se contorna ali o sul da África, né, para chegar, enfim, no Oriente e tudo mais. Enfim, vamos ver, pessoal, mas acho que é isso, né? E a probabilidade maior, 50%, é dos caixinhos dourados. Mas tem o caixinho dourados puro, né? Perfeito, que é inflação para baixo, crescimento para cima. Aí pode cortar juros 6 vezes com lucro corporativo subindo ainda, a bolsa explode. Tem o mais amênico, que é mais desidratado, que é o quê? Inflação mais rígida com menos crescimento. Menos corte de juros, né? E menos lucro corporativo, porque a economia não vai estar tão pujante, né? Ou seja, eles chutaram para todos os lados. É isso, Pedroso. Chutaram para todos os lados, mas estão mais pessimistas que o mercado, né? Enfim, renda fixa ali de 5 anos, eles acabam gostando, 3 a 5 anos, e bolsa estão ainda underweight, né? Que parece estar bastante precificada. Essa questão de estar underweight bolsa nos Estados Unidos é dura, né? Eu fiquei ano passado, a gente ficou pessimista com bolsa no passado, né? E por que é dura? Bolsa Porque, americana. os caras inovam e vem AI, e vem chip, e toda hora tem uma narrativa nova. E essas empresas de tecnologia negociam 30 vezes lucro, tá sempre caro, mas também não cai. Então, acho que tem uma certa justificativa, né, para elas estarem caras. E não acho que isso quer dizer que não pode corrigir, mas há algum estresse muito atípico esse ano, eu diria que seria por algo que não está no radar hoje, né? É isso aí. Então, fechado, Pedroso. Algo importante aí, adicional? Não, acho que é isso. A gente falou bastante já, Falou né? bastante. Galera, muito obrigado. Bom final de semana pra vocês. E deixem o likezinho, comentem. A gente traz mais informações semana que vem. Enfim, estamos esquentando os motores, né, Pedro? Semana que vem vai ser melhor. Ainda tá um pouco duro aqui pra gente, mas já a gente retoma. Um grande abraço. Abraço, pessoal. Um ótimo final de semana.